Para tudo há um tempo determinado. Com certeza essa frase é familiar, não é? Mas o que ela realmente quer dizer? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na interpretação de Eclesiastes sobre o tempo, o destino e o nosso lugar no universo. Tudo com base na nossa fonte de referência. Pois é, essas são as linhas que sabem tudo. Mas a pergunta que fica é: será que isso fala de um destino cego, implacável, contra o qual a gente não pode fazer nada? Ou será que tem um significado bem mais profundo aí? A interpretação da nossa fonte vai ser a nossa bússola para a gente entender essa questão. Ok, para a gente desembolar essa interpretação, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o famoso poema do tempo. Depois, a gente entra no que seria o tempo de Deus. Aí vamos olhar para os opostos da vida, para aquela ideia de eternidade no coração e, por fim, a gente fecha com a busca por justiça. Vamos começar, então, pelo poema em si. A primeira coisa que a fonte deixa claro é que isso aqui não é um lamento, sabe? Não é sobre um destino cruel ou sobre a gente ser escravo do relógio. A ideia aqui é outra. É a descrição de uma ordem divina que organiza todas as coisas. Então, o ponto central, a mensagem principal, segundo a fonte, é sobre a soberania e o plano de Deus. Isso é bem diferente da ideia de fatalismo, né? Aquela coisa de que nada tem propósito, de que a gente está à deriva. Aqui não. A proposta é justamente o contrário. E isso, claro, leva a gente para uma reflexão mais profunda sobre o tempo de Deus. Não estamos falando só dos segundos, minutos e horas passando. A ideia é que o tempo faz parte de um propósito bem definido, um verdadeiro projeto divino. E olha que interessante, a nossa fonte mostra como essa visão era única na época, colocando ela lado a lado com duas grandes escolas de pensamento grego. De um lado, o epicurismo, com aquela ideia de a vida não tem sentido, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Do outro, o estoicismo, que falava de um destino cego. A visão de Eclesiastes bate de frente com as duas, afirmando que a vida tem, sim, um propósito determinado por Deus. E aqui tem uma distinção que é fundamental para entender tudo. A fonte explica que o poema não está falando do Cronos. Sabe o tempo do relógio? O tempo que a gente conta. Ele está falando do Kairos. E o que é Kairos? É o tempo oportuno, o momento certo. É a qualidade do tempo, o propósito por trás dele. Cada coisa acontecendo na hora exata, por um motivo. Agora, vamos ver como a própria estrutura do poema, com todos aqueles opostos, nos mostra o alcance desse controle divino sobre tudo na nossa vida. O poema lista 14 pares de opostos. Isso dá um total de 28 situações bem diferentes da vida. E por que isso? Segundo a fonte, a ideia é justamente mostrar que o plano divino cobre absolutamente tudo. Todas as facetas da nossa existência, sabe? Desde o dia em que a gente nasce até o dia em que a gente morre. O que a fonte ressalta aqui é que esses pares mostram um Deus que não é simplista, que não age só em uma dimensão. Sua soberania se estende a todos os eventos, inclusive àqueles que a gente vê como negativos, como a guerra ou o ódio. E pode perceber? Esses contrastes não são jogados ao acaso. Eles formam um espectro completo da vida. Tem tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de derrubar e tempo de edificar. Cada momento, seja ele bom ou ruim aos nossos olhos, na verdade faz parte de um cenário muito maior. Certo, mas se tudo tem seu tempo, qual é o propósito do nosso trabalho diário? A fonte explora como o poema aborda essa questão e é aí que a gente começa a ver o que nos torna fundamentalmente diferentes do resto da criação. O poema, então, joga essa pergunta na nossa cara, né? Depois de todo o nosso esforço, qual é o proveito? É uma pergunta que todo mundo já se fez. E a fonte usa essa provocação para mostrar que, se a gente olhar só para a perspectiva terrena, o trabalho pode acabar sendo frustrante. E aqui que vem uma das ideias mais profundas do texto. A fonte interpreta esse versículo como a chave. Embora o trabalho seja um presente, ele nunca pode satisfazer plenamente um coração que tem um anseio pelo eterno. As coisas que são só do tempo, elas simplesmente não bastam. De acordo com a fonte, é exatamente aí que está a nossa grande diferença em relação aos animais. Pensa bem, no fim das contas, nosso destino físico é o mesmo. Viemos do pó e ao pó retornamos. Mas essa eternidade no coração é o que nos separa, nos dando um anseio pelo transcendente. Certo. Então existe um plano divino, a gente tem esse anseio pelo eterno, mas e a injustiça? Como é que a gente lida com uma das questões mais duras da vida?
Eclesiastes não foge dessa pergunta, vai direto ao ponto. O poema não ignora as duras realidades da vida. Ele faz uma pergunta que permanece incrivelmente relevante hoje. Como lidar com a maldade que a gente vê, especialmente nos lugares onde deveria haver justiça? A fonte faz questão de ressaltar a honestidade brutal do texto. É uma admissão clara de que os sistemas humanos de justiça muitas vezes são corruptos. O autor observa a maldade prosperando exatamente onde a retidão deveria reinar. Então, qual é a solução para esse dilema? Segundo a fonte, a resposta definitiva para a injustiça terrena não é encontrada aqui, mas em um futuro e perfeito julgamento divino, onde todas as contas serão finalmente acertadas. E, enquanto isso, como a gente deve viver? A conclusão prática da fonte nos orienta a receber a vida como um dom, a desfrutar dos frutos do nosso trabalho e, talvez o mais difícil, a confiar que tudo acontece no tempo certo, mesmo quando a gente não consegue entender o plano maior. E assim, o texto nos deixa com esta última e provocadora pergunta sobre os limites do nosso conhecimento. Ela encerra nossa análise com uma poderosa reflexão. No fim das contas, talvez a maior sabedoria seja se alegrar no presente, pois o que vem depois está e sempre estará além do nosso alcance.